Graça e paz a todos os irmãos e irmãs. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Uma boa noite a todos, que Deus te abençoe. Você é muito bem-vindo a estar conosco em mais uma transmissão da Congregação Presbiteriana de Vila Valqueire, essa igreja que se reúne no momento nas redes sociais, como nós estamos vendo, mas com toda alegria, com todo louvor, porque o nosso Deus é digno de ser louvado e é digno de ser adorado. Chame lá os seus amigos, mande mensagem aí para os parentes, para se juntarem conosco no Facebook IPB Valqueire. Acessando essa transmissão online, todos nós podemos ter acesso ao culto dedicado a Deus, nesse dia maravilhoso do Senhor, esse dia que Deus fez para nós adorarmos o seu santo nome, louvarmos o seu santo nome, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vamos orar, irmãos, vamos nos colocar na presença de Deus, em ações de graças, em hinos de louvor, porque esse Deus é santo, é digno de ser louvado. Senhor, nós na Tua presença nos encontramos com muita alegria, Senhor, e com muito desejo no coração de estarmos aqui na Tua presença, reunidos com os nossos irmãos que estão entrando ao vivo conosco no Facebook, para louvar e adorar o Teu santo nome, Senhor. Sabemos que o Senhor é um Deus digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, ó Deus. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Não há outro lugar que o nosso coração deseja estar, Senhor, senão na Tua presença, rendendo graças a Ti, adorando o Teu santo nome e sendo enriquecidos com a Tua palavra, que é fonte de luz e fonte de bênçãos para as nossas vidas, Senhor. Nós queremos, Senhor, invocar o Teu santo nome nessa noite, ó Deus, em mais um domingo em que nós ficamos, por conta da situação da pandemia, Senhor, impedidos de realizarmos o culto público na presença dos nossos irmãos, Senhor. E desde já, Senhor, entregamos a Ti essa causa que tem sido objeto das nossas orações durante muitos e muitos dias, Senhor, nesses últimos meses. Sabemos, Senhor, que Tu és soberano sobre todas as coisas, sobre todas as crises e calamidades, o Senhor tem o controle. O Senhor cuida da nossa vida, o Senhor quem nos dá graça de suportarmos momentos difíceis, Senhor. Mas todos os domingos, Senhor, em que nós nos reunimos na Tua presença pela internet, Senhor, é também momento de reflexão, momento em que valorizamos, Senhor, a necessidade de Te buscar, Senhor, e fazermos isso uns com os outros, Senhor, suportando-nos uns aos outros pelo amor fraternal, conforme o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, Senhor. E como isso, Senhor, tem sido faltado, Senhor, nos nossos dias, como isso traz saudade do nosso coração, Senhor. Mas na Tua presença nos encontramos, Senhor, para Te buscar e para também pedir, Senhor, que Tu faças, Senhor, cessar essa pandemia, que Tu ilumines, Senhor, as autoridades competentes, para que elas, usadas pela Tua mão, possam, Senhor, pela Tua graça, nos reconduzir no momento apropriado, nas circunstâncias apropriadas e da maneira certa, Senhor, a voltarmos às nossas atividades e também, Senhor, voltarmos a congregar-nos, Senhor, fazendo novamente os nossos cultos presenciais, Senhor. Tudo isso, ó Deus, não apenas em benefício para nós, Senhor, mas principalmente para a honra e para a glória do Teu santo nome, Senhor. Desde já entregamos, Senhor, a vida dos médicos, dos enfermeiros, Senhor, dos agentes de segurança, dos profissionais, Senhor,
em geral da área da saúde, da área tecnológica, Senhor. E também, Senhor, a vida de todos aqueles que, para suprir as suas necessidades básicas, para terem, Senhor, comida dentro de casa, precisam sair e desafiar os riscos que são inerentes a essa pandemia, Senhor. Nós entregamos, Senhor, nas Tuas mãos a vida dessas pessoas. Muitos são irmãos nossos, Senhor. Muitos são irmãos em Cristo que estão tendo que lidar com esse tipo de desafio, Senhor. E é em nome de Jesus que nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, Senhor, que Tu guarde de ter contato, Senhor, com o vírus, Senhor, e que também, Senhor, Tu estejas confortando aquelas famílias que estão lutadas por conta disso, Senhor, que Tu estejas com aqueles que enfrentam diretamente essa situação, seja, Senhor, algum parente, seja algum conhecido, ó Deus, que Tu esteja com a Tua poderosa mão promovendo a cura, Senhor, promovendo a cura e também o conforto espiritual necessário para passar por momentos tão difíceis, Senhor. Ó Deus, é assim que nós nos encontramos na Tua presença, Senhor, buscando o Teu nome e reconhecendo, Senhor, o quanto é importante para nós cultuarmos a Ti, estarmos unidos uns com os outros, Senhor, e também, Senhor, desfrutarmos dessa presença abençoadora do Senhor Jesus, que faz com que a gente seja cheio do desejo de Te louvar e Te adorar. Recebe, Senhor, nas Tuas mãos este culto de forma agradável a Ti, Senhor, e nos conduza nessa adoração pelo poder que há no Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A você que está chegando nesse momento, seja também muito bem-vindo. E gostaria de pedir aos irmãos que nesse momento pegassem a Bíblia, né? Vamos fazer uma leitura em Salmos 42, do 1 ao 5. Chame toda a sua família na sua casa para estarmos nesse momento cultuando ao Senhor. Salmos 42, de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Triste, ó minha alma, por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. Amém, irmãos. E diante dessa leitura, né, que falou ao nosso coração, convido a você neste momento a cantar, a louvar ao Senhor conosco o cântico Assim Como a Corça. Já deixamos nos comentários a letra da música para você estar nos acompanhando. Amém? Vamos louvar o Senhor? Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover
Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda no meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, faz chover. Glória a Deus. Amém, irmãos. Que possamos, assim como a corça, né, anseia por águas, que possamos todos os dias ter essa mesma sede em conhecer ao Senhor. Amém, irmãos? Neste momento também convido novamente a você a fechar os seus olhos. Vamos mais uma vez falar com o Senhor, né? Pedir a orientação dele agora para a exposição da sua palavra. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, ó Deus, neste momento, Senhor, te pedimos pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, que tu possa, Senhor, através do teu servo Carlos, ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Pai querido. Que o Senhor possa, Senhor, através da tua palavra, Senhor, transformar as nossas vidas, Senhor. Que possamos ser moldados, ó Deus, com a tua palavra, Senhor, para que a cada dia, Senhor, possamos ser melhores diante de ti, Pai querido. Muito obrigada desde já, Senhor, e abra os nossos corações, nossos ouvidos, as nossas mentes, Senhor, para que possamos entender aquilo que tu vais falar conosco, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que entra agora no Facebook, seja muito bem-vindo. Nós vamos partilhar a palavra de Deus e eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme o registro do apóstolo João, capítulo de número 5. Nós vamos fazer a leitura do verso de número 1 ao verso de número 9. João, capítulo 5, verso de 1 a 9, é um relato do Senhor Jesus Cristo, um momento de cura, de demonstração de poder, onde Jesus Cristo faz a cura de um paralítico. Esse é o título que a Sociedade Bíblica do Brasil fornece a essa passagem da Bíblia. Jesus cura um paralítico. João capítulo 5, verso de 1 a 9, diz assim: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos.
Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Deus abençoe a nossa vida por essa porção lida da palavra dele, que por si só já fala muito ao nosso coração. Meus irmãos, nós que estudamos os evangelhos já há algum tempo e compreendemos o sentido bíblico das intervenções de Deus na história, e especialmente as atitudes que o Deus encarnado fez, que Jesus Cristo fez, aquelas atitudes sobrenaturais, as curas, os milagres, as libertações de demônios, de espíritos opressores que Jesus realiza, demonstram claramente o significado da missão de Jesus aqui na Terra e também demonstram claramente o sentido espiritual que o reino de Deus, inaugurado a partir de Jesus, tem para a vida daqueles que creem em Cristo. E é nesse sentido que um autor muito reconhecido internacionalmente, chamado Donald Kraybill, escreveu um livro chamado Reino de Ponta Cabeça, explicando que o reino de Deus é de fato um reino que vira a lógica do mundo de cabeça para baixo, fazendo com que todos os conceitos e valores produzidos aqui na Terra, todos os conceitos que os homens produzem, a sua lógica seja colocada de ponta cabeça. Você vê, por exemplo, que no reino onde Jesus Cristo é rei, ser feliz é sinônimo de chorar, como nós já estudamos às quartas-feiras. Bem-aventurados são os que choram. No reino de Deus, ser grande significa ser servo. No reino de Deus, ser usado por Deus pressupõe que todo aquele que assim se coloque na posição de servir ao Senhor haja com total integridade e humildade na presença do Senhor. Nos reinos dos homens, a grandeza de um homem é reconhecida pela quantidade de pessoas que o servem. Mas no reino de Deus, o maior de todos, conforme ensinou Jesus Cristo, é aquele que serve a muitos. No reino de Deus, aqueles que se humilham serão exaltados, ao passo que aqueles que se exaltam serão humilhados. É, portanto, um reino que inverte a lógica, que faz com que o mundo seja colocado de cabeça para baixo. E essa é uma característica básica do ministério do Senhor Jesus Cristo, de andar junto com os necessitados, de socorrer aos aflitos. Nosso Senhor Jesus Cristo, em certa passagem no Evangelho, disse que a sua missão no mundo consiste em não salvar aqueles que precisam de cura, mas salvar os perdidos e os enfermos de alma. Ele vai dizer para os fariseus, por exemplo, que os sãos, os sadios, os saudáveis não precisam de cura, mas sim aqueles que estão doentes e que, portanto, a sua missão no mundo é vir e socorrer aqueles que precisam dele e que reconhecem a importância, o valor e a grandeza desse socorro divino, desse agir de Deus que é realizado de forma visível na presença daquele que é o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E é nesse sentido que, como você leu, Jesus chega a Jerusalém, comparece a uma festa dos judeus. Não sabemos de fato qual é essa festa, mas o fato era que Jesus Cristo estava em Jerusalém, no meio daqueles que mais precisavam dele, os pecadores,
os cegos, os coxos, os paralíticos, os leprosos, os enfermos em geral. E aí ele chega, conforme o verso 2 nos fala, junto à porta das ovelhas, onde há um tanque, cujo nome em hebraico se chamava Betesda, onde havia uma multidão de pessoas enfermas, jazendo, sofrendo, esperando alguma cura e depositando as suas esperanças numa crendice que se havia formado na história de Israel, no sentido de que eles acreditavam que um anjo descia ali, movimentava aquelas águas, agitava aquelas águas, e o primeiro que entrasse naquelas águas era curado de qualquer enfermidade. Eles ficavam ali rodeando aquele poço, rodeando aquele lugar, esperando uma providência sobrenatural vinda de um anjo. Essa era a superstição deles, para então obterem a sua cura. E dentre essa multidão, Jesus passando e olhando, ele olha para um homem enfermo, conforme o verso 5, e diz que esse homem estava ali enfermo havia 38 anos, ou seja, quase 4 décadas de vida, esperando uma cura, esperando o momento certo em que o anjo desceria ali, agitaria aquelas águas e ele tentaria de alguma forma pular naquele tanque e ser curado. E Jesus olha para aquele sofrimento, e Jesus olha para esse homem triste, sofrido, logicamente desesperado, sem consolo, marginalizado pela sociedade, talvez um homem que tivesse passado por vários médicos em Jerusalém, talvez tenha ouvido pela junta médica da cidade que o seu caso era um caso sem cura, talvez um caso impossível. Jesus olha para esse homem e diz para ele: olha, você quer ser curado? E Jesus se apresenta como a cura para a vida desse homem, porque para o Senhor não há impossíveis em todas as suas obras. E essa conversa que Jesus vai ter com esse homem nos revela algumas verdades. Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? E esse homem responde a Jesus dizendo: olha, eu até quero, mas eu tento pular, mas sempre vem alguém antes de mim e pula no tanque na minha frente. E Jesus dá uma voz de comando para ele, dizendo: olha, levanta, toma o teu leito e anda. E diz João que aquele dia era um dia de sábado. O que esse diálogo, irmãos, que esse homem tem com Jesus, o que essas provocações que Jesus faz aqui, essas perguntas, revelam para a nossa vida? Nos revelam, meus irmãos, que há uma necessidade de todos nós olharmos para a solução que vem do céu, olharmos para a cura que vem de Jesus, olharmos para o agir de Deus e correspondermos da forma certa a Ele, da forma agradável, dando ao Senhor Jesus as respostas certas. Quando nós observamos na nossa vida o momento do agir de Deus, as oportunidades que o Senhor coloca na nossa vida, os momentos em que Deus toca no nosso coração e nos chama para refletirmos o cuidado dele da nossa vida, especialmente nós que estamos em dias de calamidades, de quarentenas, de dificuldades das mais diversas, o Senhor Jesus Cristo faz essa pergunta para mim e para você: você quer ser curado? Você quer acreditar que eu sou a cura? O que Jesus, então, nos apresenta como lições? Que ensinos a gente pode tirar desse diálogo de Jesus e o que nós observamos nesse texto? Eu olho para esse texto e vejo que no verso 6, nosso Senhor Jesus Cristo faz a esse homem enfermo, possivelmente paralítico, provavelmente paralítico, e faz uma pergunta para ele: queres ser curado? Você quer ser curado? E a primeira coisa que eu percebo é que essa pergunta que Jesus faz é uma pergunta aparentemente óbvia. A primeira impressão que a gente tem desse texto é que Jesus nos faz para aquele homem uma pergunta que soa, que parece ser muito óbvia.
uma pergunta aparentemente fácil de ser respondida. O verso 6 diz que Jesus vê aquele homem deitado, olha para ele, vê a sua dor e faz essa pergunta sabendo que aquele homem já estava assim há muito tempo. Mas perceba, é Jesus quem toma a iniciativa de buscar aquele homem. Tinha uma multidão ali, mas Jesus olha para um homem. Jesus toma a iniciativa, se dirige a ele e fala: você quer ser curado? E diz o texto que Jesus já sabia. E essa pergunta parece ser muito óbvia. Será que alguém que está paralítico há quase 4 décadas não vai querer a cura? Diz o texto que Jesus faz essa pergunta sabendo dessa situação, contemplando essa situação, e ainda assim mesmo, Jesus pergunta para ele, e ele pergunta para mim e para você nessa noite: você também tem enfermidades, eu tenho enfermidades, mas a pergunta que Jesus faz: você quer a minha cura? Ou em outras palavras, você quer ser curado? Por que Jesus faz essa pergunta para esse homem? Essa pergunta que soa aparentemente óbvia, né? Certamente, Jesus não estava fazendo essa pergunta para fazer chacota com esse homem, para fazer piada com ele. Muito pelo contrário, Jesus faz essa pergunta para exercitar a fé do homem, para atrair para si a esperança, para chamar para ele a atenção, para tirar o tanque de Betesda dos holofotes, a fim de que aquele homem desse valor ao sentido da intervenção divina. Jesus se apresenta como solução, meus irmãos, para todas as nossas enfermidades, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas psicológicas, neurológicas, sejam elas espirituais, sejam elas atingindo o nosso caráter, seja atingindo a nossa personalidade, que muitas vezes, por mais que nós cremos em Jesus, temos defeitos, temos desvios de comportamento, temos desvios de caráter, que, na visão do reino de Deus, soam como verdadeiras enfermidades que vão ser alvo dessa pergunta de Jesus: você quer ser curado? É isso que Jesus pergunta para ele. E faz essa pergunta porque, meus irmãos, da mesma forma, nós muitas vezes não contemplamos que quem faz essa pergunta não é um homem qualquer, mas é aquele que pode todas as coisas, que faz uma pergunta que é aparentemente óbvia, mas que é completamente dotada de um significado espiritual, onde Jesus, em outras palavras, está dizendo: olhe para mim, você quer a minha cura? Você acredita que eu posso curar você? Você acredita que eu sou a solução para a sua vida? E aí a gente vai ver nesse texto que, apesar disso, a resposta que esse homem dá é uma resposta nada satisfatória. E é o que a gente percebe no texto. No verso 7, o texto nos revela que a resposta desse homem, a pergunta de Jesus, é uma resposta nada satisfatória. E ele vai dizer assim: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Porque quando eu vou, vem outra pessoa atrás de mim e pula no tanque na minha frente. O que essa fala desse homem denota, irmãos? Essa resposta triste que esse homem dá. Esse homem mostra, primeiro, a falta de conhecimento sobre quem era Jesus Cristo. Se esse homem soubesse quem era Jesus, se esse homem soubesse que aquele que está ali não era qualquer um, não era simplesmente um médico, mas sim o médico dos médicos, não é apenas uma manifestação de Deus, mas o próprio Deus encarnado, ele jamais daria uma resposta dessa. O verso 13 desse texto vai dizer que esse homem, ao final da história, vai ser curado.
mas ele nem pergunta quem é Jesus, ele não se inteira em saber quem é Jesus. O verso 14 dá-nos o sentido de que esse homem já era pecador, meus irmãos. Falta de conhecimento de Deus, falta de conhecimento de Jesus faz com que muitas vezes na vida a gente, mesmo diante da oportunidade de Deus, mesmo diante ouvindo de Jesus, você quer ser curado? A gente deu uma resposta tão infeliz como essa. Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Não era momento desse homem se quebrantar? Não era momento desse homem dizer, sim, Jesus, eu quero ser curado. Por favor, cure a minha vida. Por favor, faça cessar esse terrível pesadelo com que eu vivo há 4 décadas. Não era momento desse homem se voltar para Jesus, correspondendo ao agir de Deus, correspondendo à pergunta que Jesus faz a esse homem. Não foi o homem que buscou a Jesus, foi Jesus que se dirigiu a esse homem. E aí, diante de uma pergunta, onde Jesus está desabrochando a verdade, onde Jesus está chamando para si a atenção, onde Jesus requer que esse homem confesse o que ele precisa, confesse qual é a necessidade, a resposta que ele dá é o murmúrio, a reclamação é, Jesus, eu até quero ser curado, mas tá vendo esse tanque aqui, Jesus? Eu tento pular, mas toda vez que eu tento pular, Jesus, eu não consigo, passam na minha frente, meus irmãos. O homem que não conhece a Jesus, a mulher que não conhece a Jesus, não sabe quem é Jesus, vive nesse desespero de vida, sabe? Nesse desconsolo, nessa letargia, nessa infeliz atitude de viver dizendo, eu não tenho oportunidade, eu estou assim vivendo dessa forma, porque isso na minha vida está acontecendo e não há solução. Quando Jesus se aproxima de mim e de você nessa noite e todos os dias da nossa vida e pergunta, vem cá, meu filho, você quer ser curado? Você quer experimentar a minha cura? Você reconhece que eu sou a única fonte de cura, não apenas do seu corpo, mas também da sua alma? Não apenas da sua carne, mas também das suas emoções. Não apenas da sua vida terrena, mas da sua vida espiritual. Você reconhece isso? É triste a resposta desse homem, que denota a falta de conhecimento de Deus. Se ele soubesse que era Jesus que estava ali, jamais ele daria uma resposta dessa. Mas a fala desse homem também denota, irmãos, um apego muito grande ao próprio sofrimento. Veja que essa resposta mostra a murmuração tomando o lugar da resposta certa. Esse homem era tão apegado ao seu sofrimento que na hora de dar a resposta certa para Jesus, ele não consegue dar. Tudo que ele faz é reclamar a falta de oportunidade de pular num tanque. O seu apego tremendo ao sofrimento faz com que ele não consiga olhar para Jesus como filho de Deus, como aquele que pode curá-lo, e esse homem se limita a ficar lamentando. Eu sou enfermo, eu sempre fico para trás, meus irmãos. Há muitos crentes no dia de hoje que, por mais que creiam em Jesus, estão tão apegados aos seus sofrimentos, às suas mazelas de vida, que a fala é igualzinha a que esse homem dá. A minha vida é difícil mesmo. Né? A palavra de Deus nos mostra o valor do sofrimento como forma de nos aproximar da graça de Deus, nos ensinando a não desistir no meio das provações, mas muitos crentes só vivem na sua vida a se lamentar. Você olha para a face de muitos irmãos, de muitas pessoas que, por mais que elas tenham Deus no coração, é sempre uma face de tristeza. Há crentes, meus irmãos, que você conversa 5 minutos com ele e você fica triste por ele. Porque é só lamento, é só reclamação. Há uma dificuldade muito grande nos nossos dias de olhar para Jesus como a resposta certa para as situações
menores da vida, para as situações, para os problemas, para os dilemas que nos rodam, meus irmãos. Há crentes que muitas vezes são assim, que só olham para a vida com óculos escuros, que só olham de forma pessimista, como se Deus não existisse, como se Jesus não estivesse perto de nós, fazendo para nós essa pergunta: você quer ser curado? A resposta desse homem é uma resposta que denota uma espécie de culto aos problemas. Você conhece algumas pessoas que só sabem falar de problemas? Você conhece algumas pessoas que, se não tiver um problema na conversa, a conversa não tem graça? Há muitos crentes que são assim nos dias de hoje. E é exatamente esse comportamento, essa resposta equivocada que a gente vê nesse texto. E quando eu comparo os exemplos, os casos de curas que Jesus pratica nos evangelhos, quando eu comparo esse texto a outras ocasiões em que Jesus curou, a gente vê que nas curas de Jesus, em geral, você vê que a pessoa que precisava da cura, ela busca Jesus, ela se aproxima de Jesus e ela clama a Jesus a cura. Por exemplo, Jesus entrava na cidade de Jericó, né? E aí tinha lá um cara chamado Bartimeu. E quando Bartimeu sabia que Jesus estava ali, ele começa a gritar no meio da multidão: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas tentam empurrá-lo, as pessoas tentam tirar ele dali, mas ele cada vez mais gritava, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus se aproxima de Bartimeu e pergunta: meu filho, o que você quer que eu te faça? Uma pergunta que é idêntica que ele faz aqui: você quer ser curado? E aí Bartimeu responde para Jesus: Senhor Jesus, que eu torne a ver. E imediatamente Jesus cura Bartimeu. Em outra ocasião, Jesus estava em Cafarnaum e Jesus estava dentro de uma casa, e essa casa cercada de gente, e aquele paralítico de Cafarnaum, sabendo que seria talvez impossível se aproximar de Jesus, esbarrando as multidões, ele pede que alguns de seus amigos levem para o terraço da casa, e ali eles fazem um buraco no teto e descem o cego, o paralítico, na frente de Jesus. E Jesus olha para aquilo ali e, vendo a fé, diz para aquele paralítico: meu filho, os teus pecados estão perdoados. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. A busca pela cura de Deus. Um outro exemplo narrado nos evangelhos era aquela mulher cananeia, aquela mulher cirofenícia, que clamava a Jesus dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Aquela mulher que não era judia, aquela mulher que era gentia, não é? E Jesus, andando pelo norte de Israel, chegando a Tiro e Sidom, ele vê a mulher clamando a Jesus que libertasse a sua filha, e ele vira para essa mulher e faz uma prova com ela. Decide testar a fé dela e diz: minha filha, não é bom que a gente tome o pão que é dos filhos e lance para os cachorrinhos. Ou seja, eu sou o Messias de Israel, você é gentia. E não é bom que o que a gente tem para dar para os nossos filhos, a gente lance para os cachorros. E essa mulher cheia de fé vira para Jesus e fala: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, até os cachorrinhos, comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus olha para essa mulher e diz: mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo conforme você quer. E diz a palavra de Deus que desde aquele momento a filha dessa mulher ficou salva. O demônio saiu dela. Veja que, ao contrário desses exemplos, onde há a busca da intervenção de Deus, onde há o reconhecimento de que Jesus é a solução, você vê que este paralítico aqui do tanque de Betesda olha para a pergunta, essa pergunta de Jesus que já dá a resposta: você quer ser curado? Não é? É a cura a resposta. Onde bastava esse homem dizer sim. E o que esse homem faz é olhar para Jesus, não reconhecê-lo como Filho de Deus e lançar uma reclamação que demonstra ainda, irmãos,
mais fé nas soluções que são criadas do que na providência do Criador. Ou seja, esse homem confiava mais numa crendice, mais numa superstição, do que no poder de Jesus, no poder de Deus, no poder do Filho de Deus ali encarnado, meus irmãos. E eu quero alertar vocês, eu quero alertar a mim, meus irmãos, que nós temos que ter muito cuidado, porque há muitos tanques de Betesda por aí, rodeando a nossa vida, quando nós colocamos a nossa esperança nas soluções que nós mesmos criamos, ou nas soluções de homens, e não colocamos o olhar no poder de Deus. O que é um tanque de Betesda para você, meu irmão? O que é um tanque de Betesda para mim? Às vezes é a nossa família. Há muitas pessoas que depositam as suas esperanças na sua família. Chega um dia que a família passa e essas pessoas entram em desespero. Há pessoas que colocam as suas esperanças no trabalho exaustivo, na ocupação da mente, nas alienações, nos sonhos que se tem. Há pessoas que dizem assim: eu só vou ser feliz no dia em que eu casar. Eu só vou ser feliz no dia em que eu tiver filhos. Há pessoas que dizem assim: eu só vou ter alguma alegria na minha vida no dia em que eu mudar de cidade, no dia em que eu ganhar mais dinheiro. Cuidado! É possível que na nossa mente a gente esteja criando verdadeiros tanques de Betesda e se lamentando quando a gente não consegue as soluções pelos tanques de Betesda, quando Jesus está virando para mim, para você e perguntando: meu filho, você quer ser curado? Você entende que é a minha cura que você precisa? Você entende que eu sou superior a qualquer solução humana que você crie? Meus irmãos, a nossa necessidade hoje é de abandonarmos as soluções criadas por nós, quando nós não buscamos a orientação de Deus. Jesus está chamando para que a gente quebre, que a gente derrube os tanques de Betesda, que muitas vezes a gente ergue na nossa vida, e é Ele que nos pergunta hoje: você quer ser curado? E Ele espera de nós que a gente corresponda ao agir dEle, que a gente olhe para Ele com a resposta certa. Mas em terceiro lugar, irmãos, o verso 8 nos mostra que Jesus, diante dessa situação, olha para esse homem que deu para ele uma resposta infeliz e dá para esse homem uma ordem libertadora, ignorando a ignorância desse homem, e fala: meu filho, levanta, toma o teu leito e anda. Para com essa murmuração aí, para de colocar a sua esperança em lugares onde eu não estou. Levanta, toma o teu leito e anda. Jesus ignora essas palavras caóticas, meus irmãos. Isso nos mostra como é a graça de Deus, como é a misericórdia de Jesus que se dá na nossa vida apesar de quem nós somos. Pense bem, Jesus poderia virar as costas para esse homem e dizer: tá bom, você quer entrar no tanque? Fica aí tentando. Eu vou procurar outra pessoa que reconheça que eu sou o Messias e vou curar ela. Eu não vejo Jesus fazer isso no texto. O texto nos mostra que apesar de quem nós somos, que apesar das respostas erradas que nós damos, e apesar da resposta errada que esse homem dá, Jesus dá uma ordem libertadora. Jesus cura esse homem exemplarmente, não é? Tentando libertar essa alma desse homem, e fala: levanta, toma o teu leito e anda. Ou seja, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo age nas nossas vidas, mesmo curando, até quando nós não o reconhecemos, até quando nós não desejamos a solução dele. Que Jesus nos cure, que Jesus haja sobre a nossa vida, irmãos, isso já é um milagre. Agora, Jesus se aproximar de nós e ele perguntar se nós queremos ser curados, isso é mais do que um milagre. O nome disso é graça. É graça de Deus. O agir de Deus restaura aquele homem por completo. Veja que a palavra de Deus aqui nos mostra, no verso 9, que imediatamente aquele homem paralisado há 38 anos se levanta, toma sua cama e se põe
a andar. Isso nos mostra que o agir de Deus é um agir completo, é um agir perfeito, é uma intervenção divina que reverte um sofrimento de quase 4 décadas. Eu já tive a experiência de fraturar o meu calcanhar uma certa vez quando eu era criança e de engessar a perna e passar alguns meses com a perna engessada. E quando você tira o gesso, e os irmãos que já passaram por uma situação assim sabem que você sente dificuldade ainda de andar como antes. Há pessoas que fazem cirurgias em determinadas partes do corpo, no braço ou na perna, envolvendo os ossos, e você tem que ficar de repouso um tempo e logo depois você não tem os mesmos movimentos. Algumas pessoas precisam fazer fisioterapia. Veja que o texto nos mostra que esse homem, paralítico há 38 anos, se levanta e ele não sai dali para fazer uma fisioterapia. Ele sai dali andando, meus irmãos, porque o poder de Deus é um poder sem limites, é um poder onde Jesus faz todas as coisas de modo perfeito na nossa vida. E o texto termina com a frase de que aquele dia era sábado. E João não colocou isso por acaso. Porque você sabe muito bem que para a doutrina dos fariseus era proibido se curar no dia de sábado. E Jesus faz curas no dia de sábado. E você vai ver, se você continuar lendo esse texto, que os fariseus vão contender com Jesus por conta dessa cura e de outras curas que Jesus praticou mesmo no dia de sábado. Ou seja, Jesus se mostra superior à religiosidade dos homens, né? E ao próprio sábado, mostrando que a grande verdade é que não é que foi o homem instituído para o sábado, mas sim o sábado instituído em prol do homem. E ele cura um dia de sábado, irmãos, nos mostrando que o amor de Deus quebra protocolos humanos, quebra paradigmas humanos, quebra a nossa mente limitada, quebra a nossa religiosidade errada de achar que Deus é capaz de fazer só aquilo que nós experimentamos até hoje, quando a palavra de Deus nos diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos. Apesar da nossa incapacidade, Deus pode e Deus age nas nossas vidas hoje, dando essa ordem para mim e para você. Se levanta, toma o teu leito e anda, porque sou eu que estou dando essa ordem. O que a gente aplica para a nossa vida com isso? Nesses ensinos que trazem respostas práticas para o nosso ser. A gente percebe, irmãos, que todo esse texto, todas essas verdades aqui percebidas, nos levam a convergir na ideia de correspondermos ao agir de Deus. É impossível que a gente contemple as bênçãos de Deus sem que a gente dê ao Senhor Jesus uma resposta certa. Para corresponder ao agir de Deus e respondermos adequadamente a essa pergunta que ele nos faz: você quer ser curado? A gente precisa conhecer mais a Jesus. A gente tem que parar, irmãos, com esse jeito errado que muitas vezes a gente tem, que é o conhecimento só na superfície, que é o conhecimento de só ouvir falar, que é o conhecimento de só acreditar num Jesus distante, quando esse Jesus se aproxima de nós, da mesma forma que se aproximou daquele homem, e faz essa pergunta: você quer ser curado? Você quer que eu liberte você aí do que você está sofrendo? Para que isso aconteça, a gente tem que conhecer o nosso Jesus. Nós temos que buscar intimidade com Ele. Nós temos que buscar uma comunhão incessante, irmãos, que ultrapassa os meros protocolos religiosos. Uma comunhão onde o nosso coração se abre para Jesus e a gente olha para a sua face e diz: Senhor, sim, eu quero a sua intervenção na minha vida. Eu quero a sua cura, porque eu sei que a única resposta para os meus dilemas eu vou obter em Ti, Senhor Jesus Cristo. A gente precisa aprender, irmãos, a dependermos mais de Cristo,
a dependermos mais do agir de Deus, a pararmos de nos desesperarmos sem necessidades, quando Jesus já está no controle. Nós temos que parar de agirmos de forma destemperada na nossa vida, quando Jesus diz que todos nós devemos adotar no nosso coração um espírito manso, onde ele nos diz: bem-aventurados são os mansos. Os mansos, aqueles que vivem no reino de Deus, são felizes, encontrando a paz que tem, que é fruto da comunhão com Jesus Cristo. Nós temos que depender mais de Jesus e menos dos nossos recursos terrenos. Nos dias de hoje, irmãos, nós colocamos muito a nossa esperança em tecnologias, em botões, em recursos humanos, quando Jesus nos chama a dependermos única e exclusivamente dele, não importa qual seja as circunstâncias da nossa vida. Eu quero encerrar essa palavra dessa noite dando 2 exemplos na história da música cristã. Um exemplo de uma mulher e de um homem que foram enfermos no corpo e na alma, mas que experimentaram o agir de Deus nas suas vidas e que tem muito a nos ensinar. O primeiro exemplo é a da Fanny Jane Crosby. Fanny Jane Crosby foi uma das maiores compositoras da história do cristianismo, que viveu no século XIX. E ela nasceu no ano de 1820, e nos primeiros dias da sua vida, essa jovem criança ficou cega por causa de um erro médico. Nos primeiros dias da sua vida. E que passou a sua vida inteira cega. Fanny Crosby era convertida a Cristo. E ela adorava ouvir a sua avó contar as histórias bíblicas. Fanny Crosby, mesmo sendo cega, aprendeu de cor o Novo Testamento e a maioria dos textos do Antigo Testamento. Fanny Crosby foi tão poderosamente usada por Deus que ela compôs mais de 8.000 hinos. Hinos que até hoje, irmãos, fazem com que eu e você exaltemos ao Senhor e tenhamos a nossa alma levantada a adorar a Deus. Ela compôs hinos como: a Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Quero estar aos pés da cruz, que tão rica fonte. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Desperta já meu coração e louva ao Salvador, cantando hinos triunfais, que Deus é Deus de amor, que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Hinos compostos por uma mulher que ficou cega nos primeiros dias da sua vida e faleceu aos 99 anos de idade, que tinha a sua vista cegada, mas a sua alma completamente iluminada, porque recebeu de Jesus a cura divina. Porque no momento certo da sua vida, em que Jesus tocou seu coração, ela deu a resposta a Jesus dizendo: Senhor, eu quero ser curado. E um outro exemplo da história da música é de Horácio Spafford, aquele advogado da cidade de Chicago, aquele presbiteriano convertido a Cristo pelo ministério de Dwight Lyman Moody, o grande evangelista, aquele homem que tinha negócios imobiliários na cidade de Chicago e perdeu tudo por conta de um incêndio, que perdeu seu filho aos 4 anos de idade por conta de uma meningite e que, procurando um tempo de refrigério, resolveu viajar com a sua esposa e com as suas outras 4 filhas para a Inglaterra em 1873 para ver uma cruzada evangelística. E por causa dos seus negócios, o Spafford fica em Chicago e manda sua mulher e as suas filhas na frente embarcarem no navio. E no meio da viagem, o naufrágio acontece e as 4 filhas desse homem morrem afogadas. A sua esposa é resgatada e manda para ele um telegrama dizendo: eu estou salva, porém estou sozinha. E esse homem viaja para a Inglaterra,
encontra sua esposa e a conforta. E ao voltar para os Estados Unidos e passando pelo lugar onde o naufrágio aconteceu, o Deus que inspira canções coloca no coração desse homem as palavras dizendo: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. O hino 108 do nosso inário, chamado Aflição em Paz, foi composto por um homem que estava enlutado, meus irmãos, dizendo: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Porque no momento em que ele ouve de Jesus a resposta: você quer a minha cura? A resposta desse homem é dizer: sim, Jesus, eu quero a sua cura, porque o Senhor é a única fonte de cura para a minha vida. Talvez, meus irmãos, o nosso dilema de vida é porque ainda nós não demos a Jesus a resposta certa. Que nessa noite Jesus possa tocar no seu coração, que ele possa curar as suas enfermidades, sejam elas físicas, sejam elas mentais, sejam elas psicológicas, sejam elas de caráter ou até mesmo espirituais. E que a gente possa ouvir a palavra libertadora dele que nos diz: levanta de onde você está, toma o teu leito e anda, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Vamos pedir a Deus que ele aplique essa verdade no nosso coração. Ó Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Muitos de nós, Senhor, temos grandes dificuldades de percebermos o teu poder e o teu agir nas nossas vidas, Senhor. E muitas vezes sofremos com isso, Senhor. Muitas vezes, Senhor, o nosso problema não é a falta da tua intervenção, mas é perceber, Senhor, quando o Senhor já está presente e dar a resposta certa à tua pergunta maravilhosa que nos apresenta dizendo: queres ser curado, Senhor Jesus. Muitas vezes, Senhor, por não te conhecermos ainda, muitas vezes por só estarmos ainda vivendo a mera religiosidade, nós não percebemos, Senhor, que o Senhor se faz presente. Ó Deus, em nome de Jesus, faça, Senhor, com que essa cegueira espiritual cesse da nossa mente e cesse do nosso coração. Ó Senhor, não nos permita dar uma resposta tão infeliz como esse paralítico de Betesda deu, Senhor, procurando outras soluções, mas que pela tua graça a gente se volte para ti e reconheça que o Senhor é a nossa única fonte de cura, Senhor, o único rochedo forte em quem nós podemos nos abrigar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, porque muitas vezes temos dificuldade de entendermos isso e nos desesperamos, Senhor. Colocamos os nossos olhos em lugares, em soluções, em artifícios, Senhor, que não dizem respeito à tua vontade. Faça, Senhor, com que a nossa vida seja curada. Cura, Senhor, a nossa mente. Cura os nossos ossos, a nossa carne, o nosso sangue, Senhor. Mas cura também, Senhor, com o mesmo poder que o Senhor manifestou no passado, o nosso coração, Senhor. As nossas emoções, a nossa mente, o nosso pensar, Senhor. A nossa espiritualidade, que muitas vezes anda doente nos dias de hoje, Senhor. E que, sendo assim, a gente viva, a gente exista para te honrar, para te louvar e para te agradar para todo sempre. É o que nós queremos e nós pedimos e dependemos de ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, o único que pode verdadeiramente nos libertar. Amém e amém. Meus irmãos, foi um prazer muito grande para mim e para minha esposa, essa bela senhora aqui, estarmos com vocês nessa noite tão abençoada que o Senhor fez para o seu próprio louvor. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com a sua família, com a sua vida, que Ele nos instrua a o adorarmos, a mantermos louvor sincero na sua presença, em tudo aquilo que nós praticamos. Amém? Amém, irmã? Amém. Deus abençoe você.
Amado irmão, amada irmã, Deus abençoe a sua família, a sua casa. E até quarta-feira, né? Quarta-feira, às 19h30, nós vamos encerrar a nossa série de estudos nas bem-aventuranças. E você está convidado a estar comigo às 19h30. E amanhã é um dia muito especial. É o dia em que essa mulher linda ficará mais jovem. Amém. Ela que é bênção de Deus estará completando 15 anos, 20 e poucos aninhos. E eu me alegro muito e peço que vocês orem por nós, pela vida dela, em gratidão a Deus, mas também por todos nós que estamos de frente com o Evangelho de Deus nas redes sociais. Peço a você que, como sempre, compartilhe esse vídeo, essa transmissão e nos ajude a cada vez mais estarmos juntos, levando a palavra de Deus para muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Dê uma boa semana para você e para sua família, em nome de Jesus. Fique na paz.